paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui no nosso canal Bom de Bíblia. E por falar nisso, você é bom de Bíblia? Você é um bom aluno na Escola Bíblica Dominical? Então, vamos testar seus conhecimentos. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, vamos começar. Como se chamavam os filhos de Samuel, Simeia e Asaías, Joel e Abias, Hebron e Uziel, ou Joá e Zerá? A resposta correta, Joel e Abias. Os filhos de Samuel, o primogênito Joel e depois Abias. 1 Crônicas capítulo 6, versículo 28. Qual era a função de Raquel? Agricultora, pastora, costureira ou profetisa? A resposta correta, pastora. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Gênesis capítulo 29, versículo 9. Quem era o líder do arraial onde Eldade e Meldade profetizaram? Abraão, Gideão, Josué ou Moisés? A resposta correta, Moisés. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Meldade profetizam no arraial. Números capítulo 11, versículo 27. Quais foram os filhos de Arão que foram consumidos por terem trazido fogo estranho perante o Senhor? Nadab e Abiú, Ofni e Finés, Nadab e Itamar ou Eleazar e Abiú? A resposta correta, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2. De quem Isabel, mãe de João Batista, era descendente? Josué, Arão, Benjamim ou Davi? A resposta correta, Arão. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 5. Com quantos anos Josias começou a reinar em Jerusalém? 8 anos, 16 anos, 21 anos ou 23 anos? A resposta correta, 8 anos. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. 2 Reis capítulo 22, versículo 1. Qual o nome do antepassado dos recabitas que deu ordem para que seu povo não bebesse vinho? Jonadab, Gideão, Jeú ou Recabe? A resposta correta, Jonadab. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Jeremias capítulo 35, versículo 6. No reino de qual rei de Judá veio a palavra do Senhor a Jeremias pela primeira vez?
Josias, Zedequias, Amon ou Joaquim? A resposta correta, Josias. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Jeremias capítulo 1, versículo 2. Quem é o primeiro suicida mencionado na Bíblia? Aitofel, Sansão, Judas ou Saul? A resposta correta, Saul. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. 1 Samuel capítulo 31, versículo 4. Sou bisavô de Abraão e mencionado na genealogia de Gênesis. Quem sou eu? Serug, Terá, Reu ou Naor? A resposta correta, Serug. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E, depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Gênesis capítulo 11, dos versículos 22 a 26. Na transfiguração, quais discípulos estavam com Jesus? Pedro, João e Mateus, Pedro, Tiago e João, Pedro, João e Mateus ou Pedro, João e André? A resposta correta, Pedro, Tiago e João. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Mateus capítulo 17, versículo 1. Qual era o nome do marido de Débora? Baraque, Sísera, Jabim ou Lapidote? A resposta correta, Lapidote. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Jael naquele tempo. Juízes capítulo 4, versículo 4. Que militar pediu permissão a Eliseu para levar para casa um pouco de terra de Jael? Júlio, Malco, Naamã ou Geazi? A resposta correta, Naamã. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. 2 Reis capítulo 5, versículo 17. Que juiz de Israel libertou seu povo com uma guilhada de boi? Sangá, Gideão, Jefté ou Sansão? A resposta correta, Sangá. Depois dele foi Sangá, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou Israel. Juízes capítulo 3, versículo 31. Quem disse a frase: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? João Batista, Pedro, Paulo ou Lucas?
A resposta correta, Pedro. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, dos versículos 15 e 16. No livro de Apocalipse, quem aparece montado no cavalo amarelo? A fome, a doença, a morte ou a guerra? A resposta correta, a morte. E olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Quem foi repreendido por Jesus por fazer orações para se exibir? Os samaritanos, os hipócritas, os publicanos ou os saduceus? A resposta correta, os hipócritas. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Que rei morreu de uma doença nos pés? Asa, Acabe, Assuero ou Saul? A resposta correta, Asa. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículos 12 e 13. Quem foi o sacerdote que ajudou Davi, mas foi morto por Saul? Abiatar, Eleazar, Zadok ou Aimeleque? A resposta correta, Aimeleque. Respondeu o rei, Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele, volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. 1 Samuel capítulo 22, versículos 16 e 17. Qual era o nome do vale em que Davi matou Golias? Vale de Elá, vale de Afec, vale de Acó ou vale de Elim? A resposta correta, vale de Elá. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 2. E aí, quantas perguntas você acertou? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E para você que ficou aqui até o final, fica aqui meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.